A indústria dos games em pouco mais de 30 anos foi de um setor fadado ao fracasso e à falência para a mais lucrativa indústria do mundo do entretenimento, ganhando de cinema e música facilmente. E hoje aqui no Nerdástico falaremos dessa indústria, mais especificamente da indústria dos consoles. Afinal, quais foram os consoles que mais venderam nessa indústria, que mais atraiu a atenção dos gamers? Lembrando que nessa lista falaremos em números de vendas e não no valor obtido por essas vendas. E outro detalhe importante é que nessa lista falaremos apenas dos consoles de mesa, pois faremos uma lista específica para consoles portáteis. Então, sem mais delongas, bora lá! Para começar, na nossa quinta colocação, vamos falar do Xbox 360. O segundo videogame lançado pela Microsoft conseguiu a façanha de vender 76 milhões de consoles pelo mundo todo, e foi um concorrente duro para a Sony, mostrando para a gigante japonesa que, diferente da geração de 128 bits, onde ela reinou soberana com seu PlayStation 2, aqui ela teria um grande adversário. Outro ponto bem interessante do Xbox 360 é que ele ajudou muito nós brasileiros a sermos notados pela indústria de jogos para consoles, pois por conta da gigantesca pirataria que ocorria no país nos consoles anteriores da Sony, nenhuma empresa de consoles se interessava em lançar seu videogame de forma oficial no país. Sim, amiguinho, o PlayStation 2 e o PlayStation 1 eram importados para cá e não trazidos de forma oficial pela Sony. Por isso era impossível achar títulos traduzidos em português. O mercado não se interessava pela gente, algo que só começou a mudar na sétima geração após a vinda do console da Microsoft para cá. Tanto é que após isso a Sony lançou oficialmente tanto o seu Play 2 quanto o seu Play 3 aqui no Brasil, assim como a Nintendo com o Wii. E hoje o Brasil é um dos principais mercados consumidores do mundo no setor de games. Os jogos mais vendidos para o console foram Minecraft, Halo 3, GTA V e Kinect Adventures, que vinha junto quando o jogador comprava o videogame com o aparelho Kinect ou apenas com o Kinect. E precisamos também falar desse acessório, pois nessa geração as principais fabricantes tentaram criar novas experiências de uso para os seus videogames, com o intuito de dar uma maior interatividade para o seu usuário. E a Microsoft com seu Kinect foi muito elogiado. O acessório, que diga-se de passagem foi criado por um brasileiro, captava os movimentos do usuário com uma câmera frontal e reproduzia na tela esses movimentos. E caiu muito na graça de jogadores casuais, principalmente pela popularização de jogos como Just Dance. Sem sombra de dúvida, foi um videogame fantástico que surpreendeu muitos no mercado de games. Além do Kinect, uma façanha incrível do 360 foi sua internet. A Live era completamente diferente da PSN. Ela era muito mais estável, tanto que pode-se dizer que foi o primeiro console onde se teve uma experiência decente de partidas online, pois era muito superior ao que já tinha sido visto, e se aproximava muito dos jogos de PC. No nosso quarto lugar, com um número de 77 milhões de unidades vendidas, temos o PlayStation 3, a terceira geração de videogames da família Sony. E bem, esse teve uma vida bem mais complicada que os seus antecessores, já que teve grande concorrência do console da Microsoft e do Nintendo Wii, e também porque teve um começo bem complicado. Quando foi lançado, o videogame veio com muita polêmica, pois era o mais caro dos consoles da sétima geração, custando $499. Para se ter uma ideia, o Nintendo Wii, quando lançado, custava $249 e o Xbox $299. Por conta disso, o console da Sony teve baixas vendas no começo, mesmo tendo o melhor hardware que os seus concorrentes. E isso só começou a mudar depois de uma mudança de estratégia da empresa, que diminuiu o preço dos consoles e aí sim conseguiu bater de frente com o Xbox e o Wii. Os jogos mais vendidos foram Uncharted 2, GTA V e GTA 4. Porém, outro grande problema que essa geração de consoles enfrentou foi o com seu sistema de internet, que era bem mais problemático que o do 360, e enfrentou até ataque hacker como o de abril de 2011, onde milhões de dados pessoais de usuários foram roubados. Bem, esse videogame, mesmo tendo vendido muito, foi de longe o maior fracasso da empresa no setor. Agora vamos para o terceiro lugar, que é o Nintendo Wii. Um console que fez a Nintendo voltar ao topo nessa briga e por conta disso foi o terceiro console mais vendido da história, com aproximadamente 97 milhões de unidades vendidas, muito superior aos números do PlayStation 3 e do Xbox 360, que eram os concorrentes na época. E alguns fatores contribuíram muito para isso. Para começar, o preço. Ele era o mais barato dos três consoles, custando apenas $249. Muito por conta do seu hardware inferior, o Wii era o mais fraco em processamento dos videogames da época.
Porém, o que ele tinha de inferior em hardware, ele tinha de superior em criatividade. E essa criatividade foi o que fez com que o videogame da Nintendo ser o maior sucesso da época. Diferente dos consoles da Sony e da Microsoft, o da Nintendo vinha com uma forma totalmente nova de jogar, que era com seus controles com sensores de movimentos. Sério, não tinha quem não amasse essa nova experiência de jogo. Todo mundo queria jogar jogos como o próprio Wii Sports, e quando digo todo mundo, era todo mundo mesmo. Até quem não era consumidor de jogos queria um Nintendo Wii. A minha avó, a minha tia, todo mundo. Tanto que o marketing da Nintendo focou muito em ser um videogame mais casual, voltado para a família. E por conta disso, todo mundo era mercado consumidor na Nintendo. Desde uma vovó Gertrudes até o neto fissurado em jogos hardcore. Todo mundo queria se divertir com esse estilo de jogo. E é engraçado, pois antes do lançamento, muitos críticos achavam e até torciam pelo fracasso do videogame, que não funcionaria essa nova forma de jogar. Pois bem, funcionou, tanto que a Sony e a Microsoft tiveram que correr atrás do jeito de jogar do Nintendo Wii. Tanto que a Sony criou o PS Move e a Microsoft trouxe o Kinect, que já foi citado. Não bastasse essa nova funcionalidade, o Wii contava com grandes franquias de jogos da própria Nintendo, como Mario, Zelda, Metroid, Super Smash Bros, entre outros. E esse videogame só não vendeu mais porque a Nintendo fez a cagada de voltar com uma linha mais conservadora com seu Nintendo Wii U. Sério, mesmo tendo uma vida útil bem menor que seus concorrentes, o Wii foi demais. Uma das maiores revoluções do mercado de games dos anos 2000. Agora, na nossa vice-colocação, vamos falar de um dos videogames mais importantes da história. Aquele que começou a mostrar que essa indústria era algo sério e que quebrou muito com a hegemonia da Sega e Nintendo. Na verdade, muito não, acabou totalmente com essa hegemonia. Estamos falando do fantástico PlayStation 1, o primeiro console da Sony que foi lançado em 3 de dezembro de 1994 e que vendeu 102 milhões de unidades e foi um divisor de águas na história dos videogames. O PlayStation nasceu de um projeto que a Sony estava fazendo com a Nintendo, que era para criar um acessório que permitisse o console da Nintendo na época, o Super Nintendo, rodar CD-ROM. Porém, houve muita divergência entre as duas empresas, pois a Sony queria parte do lucro das vendas desse acessório e como a Nintendo não concordou, ela acabou cancelando o contrato. Ocorre que o projeto já estava em estágio avançado e com algumas pequenas mudanças, a Sony resolveu lançar a partir desse projeto um console próprio. Dessa forma surgia o PlayStation. Cara, como a Nintendo deve se arrepender disso? Sério, deve ser muito arrependimento. Obviamente o videogame foi um puta sucesso. Todo mundo queria ele. Afinal, além de ser um tremendo avanço em relação aos videogames que já existia, ele usava como mídia o CD-ROM, que tinha uma capacidade absurdamente maior que os cartuchos. Com esse maior espaço, as produtoras poderiam criar jogos com gráficos de jogabilidade muito mais incríveis. Foi nesse videogame que os jogos 3D começaram a surgir para os consoles. Além disso, foi no Play 1 que jogos mais adultos, que antes só tinham para PC, começaram a aparecer, como Medal of Honor, Resident Evil, Silent Hill, dentre outros. Bem diferente do perfil dos games das gerações anteriores, que eram muito mais voltados para o público mais infantil. Talvez o único problema do Play 1 foi a absurda pirataria que veio com ele, muito pela facilidade de se copiar no CD-ROM. Isso causou alguns problemas na indústria e fez com que ela se afastasse muito do mercado brasileiro, por exemplo. Mas mesmo assim, esse videogame foi demais. Os títulos mais vendidos do console foi Gran Turismo 2, Final Fantasy VII e Gran Turismo 1. É um dos melhores. E bem, vamos falar do primeiro, daquele que foi mais vendido. E eu acho que todo mundo já sabe quem vai ficar com a primeira colocação. E no primeiro lugar, sendo o console mais vendido de todos os tempos, e na minha opinião, o melhor console de todos, temos o imponente PlayStation 2. Assim como seu antecessor, ele reinou na geração de 128 bits. Seus concorrentes, como o GameCube da Nintendo e o iniciante Xbox da Microsoft, pastaram perto dele. O console vendeu 155 milhões de unidades e fez surgir franquias icônicas como God of War, Devil May Cry e Kingdom Hearts. O sucesso do console foi tamanho que em seu lançamento esgotou totalmente as lojas e só foi parar de ser fabricado em 2013, tanto que o último jogo lançado para o console foi Pro Evolution Soccer 2014, embora a Bomba Pet seja bem melhor. Dentre os motivos que explicam o tremendo sucesso do console está o fato da sua retrocompatibilidade do seu antecessor. Porém, outro ponto que ajudou muito no começo
começo é devido à mídia dos jogos de PlayStation 2 ser o DVD. O console também servia como um DVD player para ver filmes. Vale lembrar que na época essa tecnologia era bem nova e um DVD player era caríssimo, tanto que o PlayStation 2 era um dos players mais baratos de DVD. Assim, muita gente acabou comprando o console por conta dessa vantagem. Mas o que fez mesmo o console ser o que foi a política agressiva da Sony de abaixar o preço quando necessário e de ter os melhores exclusivos para ela, ou pelo menos ser lançado antes no console. GTA 3, por exemplo, foi lançado um ano antes no PlayStation 2 que no Xbox, assim como Metal Gear 2, isso sem contar com jogos totalmente exclusivos, como a franquia Gran Turismo e o icônico God of War, que foi um dos melhores jogos lançados nessa época. E bem, em 2004 a Sony lançou uma versão Slim do console, que era bem mais leve e que também possuía um modem integrado para jogos online, embora isso nem foi muito bem aproveitado pela empresa, sem contar que os gráficos dos jogos para a época eram demais. Infelizmente o console sofreu do mesmo problema de pirataria do seu antecessor, e a Sony não se interessava muito pelo mercado brasileiro por conta disso, tanto que nem tinham jogos em português para nós, quer dizer, sem contar o Bomba Pet. Mas mesmo assim, esse videogame era incrível, não tem como não amar esse console, que trouxe, sei lá, tantas alegrias para nós, e com suas 150 milhões de vendas, ele fica com o nosso primeiro lugar. E bem galera, se vocês gostaram do vídeo e tem sugestões, comentem aqui embaixo, pois ajuda muito a gente para ter ideias de temas, ou também para dar um feedback pra gente. E logo mais voltaremos com um novo Top 5 aqui no Nerdástico. Até mais!